Olá pessoal, eu sou a professora Thaís. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? O nosso assunto são as frações e nós vamos fazer algumas atividades envolvendo o uso de frações. Sempre devemos observar em quantas partes o inteiro foi dividido quando a gente estiver trabalhando com frações. Nós vamos resolver esses dois exercícios e o primeiro deles envolve a representação de frações com figuras. Vejam que as figuras abaixo estão com algumas partes pintadas. Vamos representar essas figuras na forma de fração. Vejam que, em alguns casos, a gente pode ter até mais do que uma resposta. Vamos ver aqui. Na letra A, eu tenho... a figura foi dividida, vamos ver em quantas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A figura foi dividida em 8 partes iguais. Então, o denominador da nossa fração é 8. E quantas dessas partes foram pintadas? Foram pintadas 3 partes. Então, o numerador dessa fração é 3. A fração que representa a parte pintada dessa figura é 3/8. Na segunda fração, na letra B, a figura foi dividida em um número maior de partes. Vamos ver quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a figura foi dividida em 10 partes e essas 10 partes são iguais. Por isso, a gente pode usar a representação por fração. O denominador, então, dessa fração é o número 10, porque ela foi dividida em 10 partes iguais. E quantas dessas partes foram pintadas? Foram pintadas 4 partes. Então, a fração que representa a parte que foi pintada nessa figura é a fração 4/10. Na letra C, nós temos a figura dividida em 4 partes iguais. Quantas dessas partes foram pintadas? Foram 3 partes que foram pintadas. Portanto, essa fração, a fração que representa a parte que foi pintada da figura, é a fração 3/4. E a última figura? A última figura foi dividida em 5 partes iguais e 5 dessas partes foram pintadas. Vocês devem estar se perguntando, por que a professora Thaís escreveu isso tão do ladinho? Porque vejam o seguinte, eu posso representar essa fração 5/5 de outras maneiras. Se eu tivesse dividido aqui cada uma dessas partes em mais partes, todas partes iguais, dividindo ao meio. Então, eu ficaria com 10 partes e teria pintado todas elas. Aqui a gente tem um exemplo de 2 representações diferentes para a mesma fração que foi pintada da figura. Foi pintada a figura inteira, eu posso representar como 5/5 ou como 10/10. Na figura de cima, eu também posso fazer isso, mas ao contrário. Vamos supor que cada divisão aqui fosse... eu tivesse dividido a figura em 5 partes apenas. Eu vou dividir cada parte, vai corresponder a 2 fatias. Eu estou fazendo o risco mais comprido aqui, para vocês enxergarem. Cada uma das minhas fatias agora corresponde a 2 das fatias, tá? Com isso, eu dividi essa figura em 5 partes iguais. Eu dividi a figura em 5 partes iguais.
E quantas dessas 5 partes estão pintadas? 2 partes. Então, essa figura pode ser representada por 2 frações diferentes, mas que correspondem à mesma quantidade. A fração 4/10 e a fração 2/5. O segundo exercício que nós vamos fazer se refere aos icebergs. Eles são blocos de gelo enormes que se desprendem das geleiras. Você já viu a expressão que está escrita aqui? Isso é apenas a ponta do iceberg? Os icebergs, eles são interessantes porque eles ficam flutuando no mar, a gente vê um pedaço enorme e não imagina que o pedaço que a gente não está vendo, que está abaixo da superfície da água, é muito maior que o pedaço que a gente está vendo. Isso porque o gelo, quando flutua, apenas 1/10 dele fica acima da água, o resto todo fica embaixo da água. Na verdade aqui está falando que é 1/8. 1/8 apenas do iceberg está fora da água e os outros 7/8 estão embaixo da água. Essa expressão foi criada levando-se em conta que a maior parte do iceberg então fica invisível. Quando você está na superfície do mar, você não consegue ver o que está embaixo da linha. Para você, isso está invisível. A parte visível é apenas 1/8 do iceberg. Para compreender melhor o que isso significa, desenhe no espaço a seguir um retângulo e represente as partes que ficam dentro e fora da água. Então nós vamos fazer esse desenho aqui, tentando representar um iceberg. Aliás, aqui na parte de baixo da página, tentaram representar o iceberg, mas a gente nem consegue ver a maior parte que está embaixo da água. Então vamos desenhar um iceberg. Há uns dias eu vi uma notícia que foi encontrado um iceberg que ele era quase um retângulo perfeito, ele não parecia essa forma de montanha pontuda. Então eu vou tentar desenhar esse iceberg que eu vi na notícia. Então vamos dizer que esse iceberg que se desprendeu, que eu vi na notícia, tinha esse formato e ali diz para a gente dividir o iceberg em 8 partes iguais. Então eu vou tentar dividir aqui em 8 partes iguais. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho mais 4. Eu não estou conseguindo desenhar bem retinho, mas a gente dividiu em 8 partes aproximadamente iguais. Tá? Agora, se a parte do iceberg que a gente consegue ver corresponde a apenas 1/8, eu dividi em 8 partes, 1/8 é apenas uma dessas partes, a parte de cima. Considerando que essa é apenas a parte visível, o mar está aqui, ó, gente. O mar está aqui e a maior parte do iceberg está embaixo d'água. E para uma pessoa que está num barco e está vendo o iceberg, parece que o iceberg nem é tão grande assim, né? Mas ela não está vendo toda essa parte aqui que está escondida embaixo d'água. Então, 1/8 corresponde a uma parte bem pequena do iceberg e a parte que fica fora da água. Portanto, nessa aula nós relembramos a representação com desenhos de uma fração, fizemos a relação entre a representação numérica e a representação com desenhos e ainda descobrimos que um iceberg fica apenas 1/8 dele fica fora da água e a gente
o resto do iceberg fica invisível para a gente. Por isso que ele pode ser perigoso para os barcos que estão perto dele. Até a próxima aula!